Eu gravei vídeo abastecendo o veículo dessa ex-namorada minha, Aline Gonçalves. Fiz uma crítica ao governo federal e ao governo estadual sobre os altos impostos. Não demorou muito baixar o preço da gasolina. Quem foi que me agradeceu? Ah, não tem nada a ver contigo. Ah, não tem não? Eu já tinha uma série de vídeos explicando que o Bolsonaro estava mentindo a respeito dos impostos sobre o combustível, colocando na conta do governador. Quem decide os impostos do Estado é o governo federal, são os deputados e os senadores, não é o governador, não. A taxa dos impostos de cada estado é decidida em Brasília. O governador não bota na cabeça, hoje eu vou cobrar X, mas não é o governo do estado, não. Não é a LERJ, não. É o governo federal. É só ir ler, é só ir pesquisar. Só que as pessoas embarcam em discurso. Com todo respeito, Bolsonaro é um mentiroso. Ele mente descaradamente. Descaradamente as pessoas engolem porque ele tem um discurso mais adequado para essas religiões que dominam o Brasil, o cristianismo. E eu falo como cristão. Uso os símbolos do candomblé da Umbanda, uso, respeito, fiz cabeça, repito, não. Recebo a influência dessas entidades? Recebo, gosto, me sinto bem. Pode reunir os pastores, os 318 da Universal, reúne tudo, tenta expulsar o que eu tenho. Eu não quero, eu gosto, eu me sinto bem, não vou conseguir. Tá mais certo eles caírem. Porque o Deus desses caras é dinheiro. O Deus deles é mamão. Todo o trabalho espiritual que vai fazer, eu fiz uma crítica à cobrança para poder fazer jogo, mas e as igrejas evangélicas? Fogueira Santa de Israel, quanto é para participar? Toda hora cobrando oferta na Igreja Universal. A minha mãe foi noiva de um pastor da Igreja da Graça. Você sabe como é que é lá? Para você montar uma igreja, os caras vêm fazer uma pesquisa de mercado para verificar se aquele local é adequado, se vai dar arrecadação. A Universal também é na mesma batida, até porque o Edir Macedo e o R. Soares têm parentesco. Se eu não salvo engano, são concunhados. E a Mundial também é o mesmo esquema. Querem ficar chateados porque vocês são uma potência poderosa no Brasil de controle de massa? Fiquem, eu quero que se danem, mas a verdade é essa. Quer ficar chateado? Vai me excomungar, vai pedir ao Deus de cabeça de vocês para fazer. Eu sei que vocês andam com segurança de fuzil, de pistola para carregar dinheiro para lá e para cá. Todo mundo sabe disso, ficam todo mundo calado, tem medo. Eu não tenho medo de Edir Macedo. Eu vou na Universal, viro e mexe, boto meu nome lá no caderno de oração. Eu respeito a espiritualidade que está lá. Eu respeito as pessoas sinceras que estão lá. Eu não estou criticando toda a galera da Igreja Universal, nem todos os pastores. Mas tem muito safado, muito crápula lá, como tem isso outros. Em todas as religiões. Como tem também na religião de matriz africana, como eu citei. E como já citei o nome do Edir Macedo, vou citar também o nome do camarada lá da religião de matriz, porque eu fui na Bahia. Pai Jurandir de Itajuípe. Bati, respeitei lá o jogo dele e tudo, mas eu falei, cara, tudo que você falou pra mim eu já sabia de graça. Então eu não concordo, não discuti com ele desrespeitando, não. Falei, eu não concordo com essa coisa de cobrar por algo que você recebeu de graça. O dom que eu tenho aqui hoje, eu consigo ver coisas no mundo espiritual. O dom eu recebi de graça. Lógico que tem um preço espiritual que a gente paga, mas é espiritual, não é material. Pergunta quem foi esse camarada que psicografava aqui no Brasil. Esqueci o nome dele agora. Chico Xavier. Chico Xavier. Pô, como é que era o trabalho desse cara? Vê porque esse cara era uma autoridade respeitada no Brasil e no mundo. O mundo espiritual ele é muito nisto. Estados Unidos, inclusive, no meio policial, todo mundo sabe disso, a galera envolvida com segurança pública sabe que eu vou falar na mentira. Usam paranormais para descobrir, desvendar crimes. Aqui no Brasil, isso é utilizado, mas todo mundo fica quieto. Tem crime aí que é solucionado usando as espiritualidades do candomblé da Umbanda e da mesa branca, as pessoas ficam caladas. Nem pode ser utilizado isso como prova aqui no Brasil. Teve um caso desse aqui registrado. Eu conversei com um colega que tem conhecimento sobre isso. Não vou poder citar os detalhes porque eu não lembro para poder estar aqui jogando conversa fora. Eu também não pesquisei para poder validar o discurso dele. Mas ele é da área. Teve um caso aqui no Brasil que se utilizaram de espiritualidade para explicar o crime. O cara deu o local até onde o corpo estava enterrado. Ou seja, as pessoas brincam, diz que é demônio, diz que é aquilo, classifica tudo como espiritualidade negativa, mas desconhece, nunca conviveram. Eu estou falando porque eu estou convivendo, eu estou vivenciando. Agora, vão ficar por aí pegando um vídeo ou outro com cenas onde eu estou sob influência, mas não com a mente toda tomada, com alguém conduzindo por voz a imagem e querer falar o que bem entender, eu não estou nem aí. Sabe por quê?
É aquela velha frase que as pessoas costumam utilizar, eu vou repetir aqui por redundância. Nem o Cristo agradou todo mundo. É verdade. O cara veio aqui, fez um monte de coisa boa, na hora que teve que morrer, nem a mãe dele conseguiu salvar ele. A mãe dele só sabia chorar, assim como a minha quando eu estava apanhando. Só sabia chorar. Foge da autoridade, foge do poder. É muito grande o poder. O que acontece no Brasil é que nós estamos sob uma influência muito forte espiritual que a Bíblia chama de potestade. O ser humano é fantoche na mão dessas potestades. Elas controlam as finanças do Brasil, elas controlam o poder financeiro do Brasil. São autoridades. Autoridades invisíveis, que as pessoas parecem não querer enxergar, mas elas existem. Existem. E estão controlando nossas finanças. E estão nos fazendo de escravo até o dia de hoje. O que eu quero, como muitos brasileiros, é acabar com essa escravidão espiritual. É acabar com essa escravidão física. E essas religiões são serviçais disso. Porque as religiões de matriz africana são apoiadoras de Lula. Pedem voto para Lula. Não todos, mas a maioria. As religiões de matriz cristã pedem apoio para Bolsonaro. Ou seja, reclamam, falam, mas a gente está vivendo uma guerra espiritual. Se a Umbanda, se o Candomblé, em uma grande parte dela representa Lula, representa os ideais da esquerda, a igreja evangélica e a igreja católica, de certa forma, muito grande, representa os ideais de Bolsonaro. O que é isso? É uma guerra espiritual. As pessoas estão por aí gritando que estão prontas para morrer por esse ideal. Que ideal é esse? Vamos voltar um pouco lá atrás, biblicamente falando. Começou lá atrás, quando Abraão pega o filho mais velho dele, Ismael. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui que representa o Islã, a lua crescente com a estrela de Davi, que é a estrela de 5 pontas. Tem até uma confusão. Estrela de 6 pontas é de Davi. Estrela de Salomão de 5 pontas. Não. Eu aprendi que de 6 pontas é de Salomão e a de 5 pontas é de Davi. Até nisso a gente briga. Parece que as duas são iguais. A de Salomão ela é sobreposta e uma, tu vê que ela não tem o sobreposto. A de Davi são 5 pontas, assim que eu aprendi. Até nisso, cada um aprende de um jeito, para quando a gente for conversar sobre o assunto, a gente ficar discutindo. A fonte é variada. Em tudo tem isso. Um símbolo para você é uma coisa, para mim é outra coisa, para a gente ficar aqui o tempo todo brigando por interpretação e por fonte. É esse que é o problema. E outra coisa, tudo que eu estou falando aqui, algumas coisas, são afirmações pessoais minhas, que eu nem consigo comprovar. São afirmações pessoais minhas, são interpretações pessoais minhas. A própria Bíblia diz que só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Aí vamos lá. Eu acho que muita gente aqui que conhece do mundo espiritual, eu estudei muito sobre isso dentro da igreja evangélica, eu tenho noção de muita coisa que você está falando. Mas eu tenho certeza que se eu abrir aqui tudo conhecimento que a gente sabe sobre o mundo espiritual, sobre guerra espiritual, muita gente vai se escandalizar, porque muita gente não entende.